Graça e paz, amada igreja. Amém. O Senhor possa nos abençoar nessa noite. Eu sou o seminarista Jonathan, como nosso irmão presbítero Jonathan aqui bem falou, né? Sou lá da Igreja Presbiteriana do Jardim Odete, que atualmente é congregação ainda, mas está em vias de se organizar, se assim Deus permitir, esse ano, né? Um motivo de alegria lá da nossa comunidade na fé, né? Dos nossos irmãos. Estou aqui não sozinho, mas com a minha família, minha esposa Alessandra está ali, com meu filho Augusto no colo, o Rafael, meu filho, também ao lado. Estamos aqui para adorar ao Senhor juntamente com a igreja, motivo de muita alegria, poder estar aqui e conhecer mais essa porção do rebanho do Senhor. E sabemos que nós temos um só Deus, um só Salvador, um só batismo, né? Um só perdão dos pecados, que é na morte de Cristo Jesus. Então somos membros da mesma grande família que o Senhor assim comprou pelo sangue de Cristo. Então, assim, também agradeço ao convite, né, aos presbíteros, parabenizo o dia do presbítero presbiteriano, né, primeiro domingo do mês, é o dia do presbítero, agradeço também pelo convite, pela confiança de ter nos trazido aqui para pregar a palavra do Senhor. Meus irmãos, vamos meditar na palavra do Senhor, no Evangelho de João, capítulo 2. João 2, leremos do verso 1 ao verso 11, tá? Estarei lendo, mas que a igreja acompanhe com fé e reverência a palavra do Senhor, que diz assim: 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas. E eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes, que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Vamos fazer mais uma oração? Santo Deus, nosso amado Pai, estamos diante da tua palavra, Senhor. Sabemos, ó Deus, que esta palavra foi escrita por mãos de homens, mas homens inspirados pelo teu Espírito Santo, ó Deus. Ó Senhor, confiamos que essa é a tua palavra, e como tua palavra, Senhor, dependemos de ti para compreendê-la e para colocá-la em prática em nossas vidas, Senhor. Ó Senhor, abençoa agora, Senhor, a minha vida e a vida desta igreja, Senhor, abrindo nossas mentes e os nossos corações para compreendermos e recebermos a tua palavra. Em nome de Jesus nós te oramos. Amém. Meus irmãos, esse primeiro milagre de Jesus relatado no Evangelho de João, ele tem um significado muito especial. Os irmãos vão acompanhando aqui comigo, os irmãos vão ver ao longo da pregação que o Senhor Jesus ele fez isso de forma muito extraordinária, trazendo para a vida daquele casal, para a vida daqueles noivos desse casamento, onde veio a faltar o vinho. Ele fez ali apenas, não um milagre na parte social, né, com a vida deles, não apenas na parte visível, mas foi um milagre extraordinariamente grande. Principalmente porque esse foi o primeiro milagre do Senhor registrado aqui por João. Os milagres de Jesus, em muitos momentos, nos outros evangelhos, né, os evangelhos sinóticos, Marcos, Mateus e Lucas, muitas vezes são sinais de condenação.
Em muitos lugares, Jesus faz um sinal e, após isso, usa esse sinal, esse milagre, para demonstrar como os fariseus e os escribas, os seus opositores, eles não eram legítimos líderes, e sim Cristo, era o líder legítimo. Mas aqui no Evangelho de João, os milagres eles são registrados com um propósito diferente, não como um propósito de condenação, mas como um propósito de confirmação de quem Cristo era, como um propósito de demonstrar a glória e o poder de Cristo, a sua divindade. É muito fácil entender o objetivo de João quando escreve o seu evangelho, porque logo no princípio ele inicia, né, o seu capítulo 1, versículo 1, dizendo que no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Então a gente percebe essa tônica, né, essa marca principal do evangelho de João, a demonstração da divindade de Jesus. João ele já inicia demonstrando, né, que Jesus é Deus. E ao longo do evangelho de João, ele vem trazendo ali os relatos para demonstrar essa divindade de Cristo. Então, meus irmãos, nesse momento nós podemos ter ali certeza que esse milagre foi um sinal da divindade de Cristo. Como o próprio Senhor Jesus, ele disse, e foi registrado no Evangelho de João, que se vocês não verem milagres, vocês não crerão. Então, esses milagres foram para confirmar a fé ali daqueles que estavam presentes. Mas vamos analisar o texto do Evangelho de forma mais minuciosa, a partir do versículo 1, que mostra que 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia. Por que Jesus fez o seu primeiro milagre nessa localidade? Não foi por acaso. Jesus, ele dentro do território de Israel, ele tinha muitos lugares que ele poderia fazer o seu primeiro milagre. E poderia ser até de se esperar que Jesus fizesse seu primeiro milagre em Jerusalém, a cidade do grande rei, a cidade de Davi. Mas não, Jesus escolhe e realiza seu primeiro milagre na Galileia. Não é interessante isso, meus irmãos? Isso não foi por acaso. Nada é por acaso na vida do Filho de Deus. Nada foi por acaso na vida de Jesus, assim como nada é por acaso na nossa vida. O profeta Isaías, lá no capítulo 9, versículo 1 e 2, ele vai dizer que aqueles que estavam em trevas viram poderosa e grande luz, que a Galileia dos gentios, ela seria privilegiada, receberia uma luz que iria iluminar a todos ali. Então, já estava profetizado, desde o profeta Isaías, que a Galileia receberia uma grande luz. E o primeiro milagre de Jesus foi nesse local. A partir daquele momento, Jesus dá início aos seus milagres e seus sinais naquela localidade onde o profeta Isaías, talvez um dos profetas mais messiânicos do Antigo Testamento, ali onde o profeta Isaías havia dito que receberia uma poderosa luz, e Jesus é essa luz. Então, meus irmãos, nós podemos perceber, a partir da palavra de Deus, que nós temos um Deus que governa o universo, que governa, inclusive, as nossas vidas, da maneira como Ele bem entende, por intermédio da sua soberana e sapientíssima providência. Nós cremos na providência de Deus e muitas vezes a palavra providência, né, ela significa um socorro ali no momento de dificuldade. Mas nós entendemos na teologia reformada que a providência, a doutrina da providência é a doutrina de que Deus está guiando todas as coisas. Como nós podemos perceber aqui, que o nosso Senhor Jesus estava no lugar certo, no momento certo em que Deus havia designado para ele iniciar os seus sinais e seus milagres. Então, a primeira coisa que podemos entender e aprender com esse texto, com essa porção das Escrituras, é que nada é por acaso. Nós temos um Deus que governa as nossas vidas. Nós podemos descansar nisso e podemos, muitas vezes, não entender o que o Senhor está fazendo nas nossas vidas. Podemos, muitas vezes, ficar confusos ou até mesmo preocupados. Mas, quando nós compreendemos que nós temos um Deus todo-poderoso, governando todas as coisas em favor do seu povo, em favor dos seus filhos, nós podemos então descansar na providência do Senhor. Essa é a primeira coisa que nós podemos identificar aqui no texto. Nós vemos também que Jesus, ele talvez não fosse conhecido dos noivos ali, mas os noivos chamaram Maria.
chamaram sua mãe e, por consequência, chamaram Jesus e seus discípulos. Como nós vemos, né, no versículo 2 e 3, que Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento e, de repente, eles têm um problema porque o vinho acabou. E a mãe de Jesus vai até ele e diz: eles não têm mais vinho. Essa necessidade foi imediatamente colocada diante de Deus, diante de Jesus. É muito interessante que muitas vezes nas nossas vidas nós deixamos Jesus e Deus como se fosse uma carta na manga, sabe? Como se fosse um poder escondido, um poder secreto. Eu vou usar na última hora. Muitas vezes a gente faz isso. Muitas vezes a gente está com uma dificuldade, a gente tenta com todas as nossas forças e somente quando esgotam as nossas possibilidades recorremos a Deus. Mas não deveria ser assim. Nós deveríamos primeiramente recorrer ao Senhor. Como Maria nos deixa aqui uma lição valiosíssima. Ela vê um problema, uma dificuldade, e ela fala: eu sei quem pode resolver, eu vou até ele. E foi até Cristo. Lá no seminário temos um professor que chama professor Ronaldo, ele é o diretor do seminário, inclusive, né, o reverendo Ronaldo, e ele deu um exemplo muito claro do dia a dia, isso marcou ali numa aula dele, e ele disse que muitas vezes a pessoa fala: meu filho está doente, e a gente já pergunta: você já levou no médico? Você já deu um remédio? Mas não é comum você falar assim: meu filho está doente, e o irmão olhar e falar assim: você já orou? Parece que a oração acaba sendo o nosso último recurso. Só quando está ali no extremo, só na dificuldade extrema nós recorremos à oração. Mas não deve ser assim, meus irmãos. Nós devemos sempre estar em constante oração a Deus. Mesmo em coisas que possam parecer banais e possam parecer pequenas, nós devemos apresentar diante de Deus. Não devemos deixar a oração ser o nosso último recurso, mas deve sim ser o cotidiano. Deve sim ser o nosso recurso constante. É claro e é óbvio que nós devemos também tomar atitudes diante das necessidades, diante das situações. Como, por exemplo, uma doença, nós sabemos que Deus deu sabedoria aos médicos para cuidar de nós. Então, nós oramos e pedimos que Deus nos cure. Agora, se Deus vai curar de forma sobrenatural ou de forma natural, por intermédio dos médicos, isso fica ao encargo de Deus. Mas nós devemos, sim, recorrer ao Senhor e também recorrer aos recursos que Ele deixa diante de nós, como, por exemplo, a sabedoria que Ele dá aos médicos e aos farmacêuticos, né, para criarem os remédios. Mas, em suma, quem nos salva, quem nos cura é Deus. Quem soluciona os nossos problemas, sim, é Deus. E devemos também aprender aqui com o exemplo de Maria que talvez nem todos ao nosso redor conheçam a Jesus. Assim como talvez os noivos ali não conhecessem Jesus e o poder que Jesus tinha. Mas Maria conhecia, então ela recorreu a Cristo. Ela intercedeu pela vida daqueles noivos, pela vida daquelas pessoas que estavam com problema. E às vezes nós esperamos que a pessoa peça uma oração, né? E às vezes a pessoa não vai pedir. Às vezes ela não entende, não compreende, não conhece o poder de Jesus. Mas nós que compreendemos, que conhecemos o poder de Jesus, devemos sim também interceder pelas outras pessoas. Assim como Maria, a mãe de Jesus, deu um exemplo aqui. Jesus, ele diz a Maria, né, o que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora, pois ali Jesus não havia ainda iniciado o seu ministério visível. Seu ministério terreno, ele não tinha começado ainda o seu ministério público. Aquele foi o primeiro milagre de Jesus. Ele ainda não estava com a intenção de fazer milagres públicos e muito, vamos dizer assim, muito visíveis. Ele queria manter ali o seu ministério numa forma um pouco mais discreta. Os irmãos podem lembrar que muitos milagres que Jesus fez, ele pediu para a pessoa: não conte para ninguém. Tiveram muitos leprosos que Jesus curou, falou: não diga a ninguém quem fez isso. Teve cegos que Jesus curou e falou: não conte que fui eu. Então Jesus, ele estava no início do seu ministério terreno, ele não queria chamar tanta atenção. Obviamente, né, iria chamar essa atenção no final das contas, como nós bem conhecemos a história, né, do Evangelho. Mas ali naquele momento inicial, Jesus não queria tanta exposição. Tanto que esse milagre ele é realizado de uma forma muito discreta. A própria palavra vai dizer que o mestre-sala, ou o condutor da cerimônia do casamento,
Ele não sabia de onde vinha aquele vinho. Ele não sabia que aquele vinho tinha sido uma água que Jesus transformou em vinho. Só quem sabia era quem precisava saber. Muitas vezes, meus irmãos, nas nossas vidas, nós devemos fazer assim como Jesus fez nesse primeiro milagre. Devemos ser discretos e devemos apenas deixar saber quem precisa saber. Muitas vezes, principalmente quando nós fazemos boas ações, nós sentimos vontade de compartilhar essa boa ação que nós fizemos. Mas o que a palavra de Deus nos dá como diretriz é aquilo que faz a nossa mão direita que a esquerda não saiba. E muitas vezes a tentação do ego, a tentação da soberba, ela pode vir sobre nós. Então nós devemos aprender também aqui com o texto, aprender aqui com Cristo, que aquilo que nós fazemos de bom não precisa ser anunciado aos quatro ventos. Nós devemos anunciar aquilo que Jesus fez de bom por nós. Isso sim, nós não devemos nos calar. Mas aquilo que nós fazemos de bom é manchado pelo nosso pecado. Porque muitas vezes nós fazemos uma boa ação e em seguida temos aquele sentimento de vanglória. Nossa, como eu sou bom. Outras pessoas não fariam isso que eu fiz. E aquela sua boa ação vem contaminada com o pecado. Aquela minha boa ação vem contaminada com o meu pecado. Porque muitas vezes a vanglória é uma tentação para nós. Então, assim como Cristo fez seu primeiro milagre, devemos aprender a não fazer alarde para as nossas boas ações. Vemos também aqui, meus irmãos, no versículo 5, que há um elemento de obediência para que Deus realize os seus milagres na vida do fiel. Olha só, no versículo 5. Então ela falou aos serventes, fazei tudo o que ele vos disser. Maria falou, aos funcionários ali da festa. Façam tudo o que Jesus vos disser. Ela estava confiante, que Jesus ia resolver. E nessa confiança dela, ela pede que eles sejam obedientes. E muitas vezes nós não nos colocamos à disposição de Cristo, à disposição de Deus, para ver o grande milagre que Ele pode realizar nas nossas vidas. Nós devemos nos lembrar sempre que Ele fará o bem a nós. Ele nos dará todas as coisas. Porque aquele que entregou seu próprio filho também não nos dará todas as coisas, mas nós devemos ser obedientes a Cristo. Não adianta a gente orar e falar assim, Senhor, usa a minha vida para salvar as almas, usa a minha vida para levar o teu evangelho. E quando a gente está diante de um parente que não é crente, ou de um colega de trabalho que não conhece o amor do Senhor, a gente fecha a nossa boca e não propaga a palavra. Como nós veremos o milagre acontecer se nós não formos obedientes? Isso acontece na nossa vida particular, isso acontece na vida da igreja muitas vezes. Nós oramos falando, Senhor, dá o crescimento, nos ajude como igreja, nos dá força, nos dá ânimo espiritual, mas muitas vezes nós não queremos obedecer a palavra do Senhor, meditar na palavra do Senhor de dia e de noite, estar em constante oração, estar em comunhão com os irmãos. Muitas vezes nós somos desobedientes e aí nós demoramos para ver o milagre de Deus acontecer nas nossas vidas. Então, o milagre, ele provém de Deus. Nada que nós façamos será o motivo daquele milagre. Mas há um elemento de obediência na vida do crente. Nós devemos, sim, cumprir o que a palavra de Deus nos diz. Nós não podemos viver da forma como muitos acusam os calvinistas de viverem, Muitas pessoas falam, os crentes presbiterianos acreditam na predestinação. Então eles não evangelizam, eles não oram, eles não lêem a Bíblia, porque eles acreditam que está tudo predestinado mesmo, então está tudo tranquilo. Muitas pessoas acusam a gente de ser assim. Nós não devemos fazer com que essa acusação seja verdade. Devemos sim viver uma vida de obediência à palavra do Senhor. Como o próprio apóstolo Paulo ele disse, que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. E prevendo que alguns poderiam dizer, ele mesmo já pergunta e responde, Ele diz, alguns dirão, então vamos viver no pecado, para que a gente tenha mais e mais graça de Deus de modo nenhum. Não podemos usar a graça de Deus como uma desculpa para ser desobedientes. Vemos também, meus irmãos, aqui bem claro, bem evidente, a purificação, Porque a água que Jesus usou para transformar em vinho, ela foi colocada nas talhas, Como está mostrando ali no versículo 6. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações. E cada uma levava 2 ou 3 metretas. Essas metretas são uma unidade de medida.
Essa unidade de medida é mais ou menos uns 40 litros. Então, cada metreta tem 40 litros e as talhas levavam 2 ou 3 metretas. Então, cada uma daquelas 6 talhas cabiam de 80 a 120 litros de água. Essa água era usada para purificação. Lá na lei do Antigo Testamento, lá em Levítico, você vai ver as regras da purificação. Então, para tudo que se ia fazer cerimonialmente, precisava se purificar. Muitas vezes a purificação envolvia lavar as mãos, lavar os pés, né, até mesmo lavar as vestes, como era o caso dos sacerdotes. Mas ali, essas talhas eram para purificação. E olha que interessante, né? Jesus mandou encher, no versículo 7, enchei de água as talhas. E no 8 diz que então lhes ordenou, tirai agora e levai ao mestre-sala. Então, a purificação que os judeus faziam por intermédio da água, essa água que serviria para a purificação, foi transformada em vinho. Muito interessante, né, meus irmãos? Que o vinho nos traz à memória algo muito importante, que é o sangue de Cristo. Até hoje, né, nós fazemos em memória dele. O vinho e o pão, né? E o vinho, ele representa claramente no Novo Testamento o sangue de Cristo. O que Jesus faz ali praticamente de forma pedagógica, mostrando que a purificação que acontecia por meio da água seria agora por meio de seu sangue. A nova purificação, assim como o vinho que Jesus transformou era um vinho melhor do que o que a família, que dos noivos haviam servido antes, a purificação que o sangue de Cristo nos faz é melhor do que a purificação da água do Antigo Testamento, do que a purificação com água ali das obras da lei de Levítico. Então fica aqui uma contraposição entre as obras da lei e a graça de Deus. A purificação advinda daquilo que a gente faz e a purificação vinda daquilo que ele já fez por nós. Jesus, ele, de forma pedagógica, deixa esse como seu primeiro milagre, dando um sinal daquilo que ele faria para nos purificar através do seu sangue. E aqui, meus irmãos, nos versículos 9 e 10, nós vemos aqui sobre a alegria, né? O vinho também era um sinônimo de alegria para aquela cultura, né? Onde se ia, tinha alimento e tinha vinho também. Você vê que no casamento tinha vinho, na última Páscoa, né, de Jesus, onde ele institui a ceia, tinha vinho também. Então, o vinho era uma bebida muito presente ali com eles e era sinônimo de alegria. E olha só o que a gente pode aprender aqui no versículo 9 e 10. Que tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, ele não sabia disso, não é? Ele chamou o noivo e lhe disse no versículo 10, todos costumam pôr primeiro o bom vinho. Quando já beberam fartamente, servem o vinho inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. O vinho, como um sinal de alegria, nós podemos então compreender que a alegria que o Senhor nos traz é muito melhor do que a alegria que nós podemos produzir. A alegria que o ser humano corre atrás, a alegria que o ser humano acha que vai encontrar nas coisas dessa vida é muito inferior, é um vinho inferior ao que o Senhor Jesus nos oferece. A alegria que Deus nos proporciona é muito maior do que aquela que a gente pode encontrar nas nossas próprias obras, é muito maior do que aquela que a gente pode encontrar nas belezas dessa vida, porque sim, esse mundo tem coisas prazerosas, mas que muitas vezes o final é morte, muitas vezes o final é destruição e desespero. Mas a alegria que o Senhor nos oferece é muito superior. Assim como o vinho que Jesus fez e produziu através da água era muito superior ao vinho que os noivos haviam servido. Muitas vezes nós cremos que a felicidade vai estar em outro lugar que não em Cristo. E esse é o nosso maior erro. Toda vez que nós pecamos, é como se nós disséssemos, ó Senhor, serei mais feliz fazendo isso do que obedecendo a Ti. Cada vez que a gente toma uma decisão contrária à palavra de Deus, parece que a gente está buscando a felicidade fora de Deus. E a felicidade que o mundo pode nos trazer é esse vinho inferior, muito inferior à alegria que Cristo pode nos dar. É até uma brincadeira comum entre os cristãos, quando jovens estão noivos, eles brincam e falam, que Jesus não volte antes da gente casar. Né? É uma brincadeira comum que se faz, mas que não pode ser uma verdade, né? O cristão, mesmo o jovem que ainda está noivo, não pode desejar mais o casamento do que a vida de Cristo. Porque senão ele estaria dizendo, ó Senhor, o meu casamento me alegra mais do que a sua volta.
Então, meus irmãos, tudo que nós possamos ter na nossa vida, aqui na terra, que não seja a presença do nosso Deus, é um vinho inferior. É claro que há muitas belezas nessa vida, inclusive lícitas, como a família, os filhos, os nossos pais, né, os nossos irmãos e até a comunhão uns com os outros aqui na igreja. Tudo isso nos dá alegria. Mas isso é só uma amostra da alegria extremamente superior que é estar na presença de Deus. E que Deus permite que a gente desfrute ainda aqui nessa vida. Como a nossa teologia sempre mostra, né? Um já e ainda não. Nós já sentimos a presença de Deus. Mas nas bodas do Cordeiro, quando Jesus voltar, estaremos definitivamente na presença dele para sempre. Esse é o vinho superior que Cristo tem para nós. Para nós podermos caminhar para o final, meus irmãos, nós podemos ver claramente que esse primeiro milagre de Jesus é um milagre muito especial, porque ele demonstra exatamente o que nós somos. Nós somos naturalmente, é claro que a partir da obra sobrenatural do Espírito Santo, nós temos algumas bênçãos espirituais que o mundo não desfruta. Mas na nossa natureza, nós somos exatamente como esse casamento. Primeiramente, nós notamos que nesse casamento o vinho acabou. Ou seja, nesse casamento havia uma insuficiência. E assim nós somos. Nós somos insuficientes. Não há ninguém aqui que possa dizer, mesmo sem Deus eu sou 100% completo. Ninguém pode dizer isso. Nós somos insuficientes por nós mesmos. Nós podemos reparar isso na vida das pessoas mundo aí afora. Elas procuram se preencher com algo. E nunca encontram aquele pedaço que está faltando no seu coração. Porque elas não estão diante de Deus, elas não estão procurando no lugar certo. Nós somos insuficientes. Assim como esse vinho que acabou, assim como esse casamento, nós não temos todo o necessário. Muitos por aí afora podem dizer, eu sou bom, eu não faço mal, eu cumpro ali, eu sigo os 10 mandamentos, mas ainda assim, essa pessoa, quando se ela se analisar minuciosamente, a partir do critério de Deus, ela vai ver que ela não tem todo o necessário para ser salva. Assim como aquele jovem rico que chegou diante de Jesus e falou, o que eu faço para ser salvo? E Jesus falou sobre a lei, os 10 mandamentos. O jovem falou, eu conheço os 10 mandamentos e eu sigo minha vida inteira. E Jesus falou, vamos fazer um teste. Com o primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim. Então pega todo o seu dinheiro e divide com os pobres. E aquele jovem saiu triste dali, porque ele tinha muitas posses. E diz que até Jesus também se entristeceu por ele ter saído dali, daquela forma. Jesus, ele testou aquele garoto, aquele jovem, no primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim. E foi comprovado que o dinheiro era um ídolo para ele. Ele amou mais o dinheiro do que a Deus. Então, meus irmãos, aquele jovem somos nós, antes de sermos alcançados por Cristo. Nós não conseguiríamos passar nem no primeiro teste dos 10 mandamentos. Nós somos insuficientes como esse casamento. Inconstantes, né? Esse é um reflexo da vida humana, a inconstância, como o mestre Sala disse para o noivo. Primeiro põe o vinho bom, depois serve o vinho ruim. Nós somos assim. Quando nós conhecemos uma pessoa nova, um amigo novo, um colega de trabalho novo, o que nós fazemos primeiro? Primeiro nós demonstramos todas as nossas qualidades. E só no convívio que os nossos defeitos vão aparecendo. A gente serve primeiro o vinho bom, não é mesmo? Ainda bem que é assim, né? Porque senão, quem suportaria estar perto de mim se eu mostrasse os meus defeitos logo de cara? Né? Mas nós somos inconstantes, nós somos como esse casamento aqui. Serve o vinho bom primeiro, depois o vinho ruim. Temos atitudes boas primeiro, para depois, né, pôr as asinhas de fora, como costumam dizer, né, popularmente. Então nós somos inconstantes. A nossa felicidade, né, aquela felicidade muitas vezes superficial, como nós vemos na vida de muitas pessoas, até mesmo nas redes sociais. A pessoa posta uma foto sorrindo, em família, e sabe-se lá Deus o que acontece por trás das câmeras. Até, né, o caos que pode estar vivendo aquela pessoa. Muitas vezes a pessoa está sorrindo, mas internamente ela está um caos, um desastre. Sem Deus é essa a natureza do homem, inconstância. A nossa pureza, assim como aquelas talhas de purificação, a nossa pureza sem Cristo é uma pureza superficial, é uma pureza que só pode lavar por fora.
Aquelas talhas de água para purificação que os judeus faziam, elas poderiam purificar externamente, mas nunca internamente. Ainda que eles bebessem aquela água, eles não seriam purificados por dentro. Porque essa é uma ação que somente o Espírito Santo pode fazer na nossa vida. A nossa vida é muito bem representada nesse casamento. Jesus, ele transforma, assim como ele transformou esse casamento, ele transforma as nossas vidas. Graças a Deus por Jesus Cristo. Ele traz a alegria verdadeira, assim como ele trouxe o melhor vinho, transformado da água, ele nos traz a alegria verdadeira nas nossas vidas. Aquilo que muita gente tem como motivo de estresse, de tristeza e de pesar, Jesus, quando entra na nossa vida, ele transforma tudo isso em alegria. Ele traz um vinho real, ele traz uma alegria boa e infinita, que mesmo em meio às dificuldades, o crente ainda consegue sentir a alegria de servir a esse Deus. É muito interessante como o cristão lidar com as situações mais difíceis dessa vida. É muito difícil você ver alguém no mundo que não se abale com problemas como o luto, por exemplo. É a prova mais real disso, é como o cristão lidar com o luto. Porque as pessoas, mundo aí afora, que não conhecem a Cristo, elas entram numa espiral de tristeza e depressão e não saem mais, muitas vezes arrastando o luto por anos e décadas às vezes. O cristão, ele consegue lidar muito bem com isso. Ele fica triste, sim, com a perca, mas ele reconhece a providência de Deus, ele reconhece a bondade de Deus, mesmo quando a vontade de Deus não é a nossa. Então nós temos a alegria real, a paz que excede todo entendimento. Ela vem a nós, assim como Cristo fez nesse casamento. Jesus, quando transformou água em vinho, muito mais que ajudar a animar aquela festa, Jesus livrou aqueles noivos da vergonha e da condenação. Porque todo mundo ia condenar aqueles noivos. Ah, convida a gente para a festa e nem tem vinho. Olha só, que festa mais michuruca. Ia condenar aqueles noivos. Porque o casamento era celebrado e durava, às vezes, dias. A gente vê isso no relato bíblico lá do casamento de Sansão. Quando Sansão faz o casamento dele ali, né? Ele convida a família da noiva, a família dele, e faz uma festa que dura muitos dias. Então, provavelmente, também era o contexto desse casamento. A festa deveria durar bastante. E com o vinho acabado, eles seriam condenados pela sociedade. E também sentiriam vergonha. A condenação, algo que vem de fora, e a vergonha, algo que está dentro de nós. Tudo isso nos representa e Jesus livrou eles, assim como nos livra. Jesus, ele nos livra da vergonha e ele também nos livra da condenação. Todos nós sentimos vergonha, naturalmente. Por que nós sentimos vergonha? Porque reconhecemos que somos insuficientes. Nós reconhecemos que nós não somos perfeitos. Foi interessante, 2 semanas atrás, quando tivemos a EBF, lá na igreja de Jardim Odete, e eu estava ministrando para as crianças, e eu falei assim, quem nunca fez nada de errado? Aí só uma criança levantou a mão fazendo graça, né? E todas as outras crianças olharam e riram, falando, ah, mentiroso. Até mesmo as crianças reconhecem que nós não somos perfeitos, que nós somos imperfeitos, que nós precisamos de um Salvador. Que por nós mesmos nós não conseguimos nos salvar. A vergonha e a condenação nos acompanhariam para sempre, se não fosse o agir de Deus nas nossas vidas. Então, muito mais do que animar uma festa transformando água em vinho, Jesus livrou os noivos da vergonha e da condenação, assim como ele faz conosco. Assim, meus irmãos, caminhando para o final, somente a obra redentora de Cristo pode nos dar alegria real. Somente a obra redentora de Cristo pode nos livrar da vergonha e da condenação que todo ser humano sente por saber que é imperfeito. Mas em Cristo sabemos que ele viveu a vida que nós não poderíamos viver. Ele não só tomou o nosso lugar naquela cruz, mas ele também viveu uma vida perfeita, que quando Deus olha para as nossas vidas imperfeitas, vê o seu próprio Filho em nós. E é essa a nossa esperança, a esperança na salvação que Cristo nos dá. Nós não esperamos por nós mesmos, nós não esperamos pelos nossos amigos, colegas, irmãos, nós não esperamos pelos governos dessa terra, nós esperamos sim por um Cristo que já fez tudo por nós, que já nos salvou e voltará para nos buscar. Amém. Oremos.
Senhor Deus e Pai, mais uma vez oramos a Ti, Senhor, diante da Tua palavra. Nós te pedimos, Senhor, que nosso coração seja apto, Senhor, para gravar a Tua palavra nele e assim, Senhor, não pecarmos contra Ti. Ó Deus, nos ajude, Senhor, a pôr em prática a Tua palavra, Senhor. Que nós não sejamos apenas ouvintes da Tua palavra, mas sim operosos praticantes dela. Ó Senhor, guarda a nossa vida, Senhor, que possamos estar firmes na rocha até o último dia, quando o Senhor voltar, diante da última trombeta, nos buscar, Senhor. Essa é a nossa esperança, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Obrigado, presbítero.